Para mim, o acolhimento é uma certa família vem e acolhe-nos como se fôssemos da família. Acolhimento para mim é conforto. E fazem-nos sentir felizes para nos esquecermos a parte de que já estivemos numa instituição. Eu gostava de ter um dia uma família. São várias as razões que podem determinar a retirada de um filho à família biológica para ir para uma instituição ou família de acolhimento. Já aqui falámos do que pode conduzir a essa decisão e das principais medidas de colocação que existem. Ouvimos o testemunho de quem acolhe e de quem é acolhido, a perspectiva das instituições e até do governo. No episódio de hoje olhamos para o impacto do acolhimento com a ajuda do pediatra Mário Cordeiro, fundador e presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, com uma vida dedicada à defesa da saúde e dos direitos das crianças. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço. Começo por lhe perguntar, é possível retirar um filho aos pais sem que isso seja traumático? Há casos, e esses devem ser obviamente muito ponderados, em que é necessário para a proteção dos filhos e também, às vezes em certa medida, para a proteção dos pais. Por exemplo, em situações que podem ter tendência a escalar e a levar a níveis de violência mais elevados, ou até em situações também em que os pais, não sendo propriamente, as expressões às vezes são difíceis de usar, portanto algumas delas levarão umas aspas para os nossos ouvintes, pensem com aspas, agressores, mas que se apanham, e isso não é difícil, numa fase da vida em que de repente tudo descamba. Sabemos isso. A casa, o trabalho, os filhos, os tempos livres, clubes de futebol, seja o que for, a que a pessoa se agarra para construir o seu edifício. Há alturas em que há realmente um verdadeiro tremor de terra, não apenas um sismozinho, mas um verdadeiro tremor de terra em que tudo abana, porque muitas vezes os pais perdem a capacidade de serem pais com um mínimo de eficácia. E surgem as situações de potencial risco. Obviamente, é sempre a criança, sendo ela mais fraco, sendo o seu superior interesse que deve presidir, que está em causa, mas também, às vezes, é para alívio dos pais, designadamente em casos em que os próprios pais estão eles metidos numa autêntica teia de aranha muito complicada. Então, quando envolve consumos de drogas legais ou ilegais, crimes ou delinquência, etc., as coisas obviamente não melhoram porque é difícil viver uma vida aí e ao mesmo tempo conseguir ser um pai ou uma mãe, não digo exemplares porque acho que nenhum de nós é exemplar, mas minimamente afetivo e efetivo. Bom, essas famílias precisam de ser ajudadas e é suposto que sejam depois nestes processos em que os filhos lhes são retirados. Mas do ponto de vista da criança e do jovem que se vê numa situação destas, que marcas é que ficam? Há uma coisa que nós temos de ter sempre presente, mesmo que nem sempre, infelizmente, venha a ser verdade no percurso de vida dessa criança ou desse adolescente, é que o futuro não é necessariamente passado. Mesmo quando não se trata de casos de que estamos a falar, casos extremos, casos mais raros dentro do contexto global das crianças e jovens que, por exemplo, residem em Portugal. Mas todos nós temos pequenos traumas, pequenas coisas, e às vezes até algumas fazem-nos crescer, contrariedades, situações em que não temos tudo o que queremos, senão ficávamos narcisistas omnipotentes e já basta os que por aí andam. Mas a infância é muito importante, aliás, quem faz terapia sabe isso, não é? É fundamental. Vai sempre às marcas que ficaram e ainda por cima, a infância é sempre vista um bocadinho como um lugar mágico. Aliás, muita gente diz, não é? Quem me dera voltar à infância, ou até a criança que existe dentro de mim. É uma frase que nós ouvimos com alguma frequência, sempre dita de uma forma muito poética. Ora, o que se passa, e os ouvintes não choquem com o que eu vou dizer, mas é, infelizmente, a realidade dos factos, é que a infância não é nem cor-de-rosa, nem azul bebê. A infância é trágica. Os primeiros anos de vida são trágicos. E não estou a falar apenas daquelas crianças de que nós estávamos a falar no início da nossa conversa. Em geral, não é? Todos Portanto, nós. É uma fase da vida tão em que, trágico, de facto, o que se vive é muito importante para o futuro. É tão importante que nós nos esquecemos, ou, diga-se de outra forma, não nos esquecemos, remetemos para o inconsciente, para a caixa forte, completamente encerradas, as memórias até aos 3 anos e meio, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. E é engraçado porque não há nenhuma razão neurológica que explicasse
porque que não nos lembramos de nada até uma determinada idade e depois passamos a lembrar-nos, não digo de tudo, claro, mas de algumas coisas. Assim, vivamente. Sei lá, só o primeiro dia em que fui à escola. Eu, pessoalmente, consigo lembrar-me quase como se estivesse aqui a ver a cena a passar-se. Quem diz isto diz muitas outras coisas. Mas antes disso, não. E sobretudo até aos 3 anos, não é? Até aos 3 anos e pico. É raro haver memórias Isto porquê? antes disso. Porque é realmente uma situação em que uma criança está tão fragilizada, tão dependente, privada da liberdade em termos do que nós temos como conceito de liberdade, da decisão. A escolha, poder fazer escolhas é a maior liberdade. Não é ter tudo. Ter tudo não é liberdade nenhuma, é uma overdose. O poder fazer escolhas, isso é que é a verdadeira liberdade, e até essa idade uma criança de facto está dependente totalmente. E sobretudo depois do ano e meio, em que, curiosamente, nós não nos lembramos disso factualmente, mas a partir do ano e meio nós temos a consciência da finitude da vida, ficamos assustados, percebemos que este mundo é fantástico, é infinito, é maravilhoso, a altura em que o bebê quer ir a todas, como se costuma dizer, quer mexer em tudo, quer ver tudo, mas de repente começa a sentir se isto é muito grande, se calhar tem perigos inerentes a isto ser muito grande. Portanto, aos E 18 sente-se meses. frágil aos 18 meses. E exatamente o maior receio, ou seja, o que representa esse medo da finitude da vida, é o abandono por parte dos pais e dos adultos em geral. O medo do abandono é o maior e principal medo das crianças a partir, sobretudo, do ano e meio, 2 anos, quando começam a ter consciência da finitude da vida. Elas sabem que, se forem abandonadas pelos pais, morrem. Nós sabemos que, felizmente, vivemos numa sociedade em que há serviços de apoio, sistemas de apoio, que se uma criança estiver ali na rua sozinha, que alguém passa por ela e a apoia, mas ela não sabe. Mas do ponto de vista da criança, havendo esse receio inerente, Sim. nem sempre a criança consegue processar e entender quando é retirada à família, na possibilidade de haver uma situação de risco com a sua Exatamente, família, porque não é? há sempre uma ligação àquelas pessoas que mesmo quando, e vamos para casos de maus tratos e de violência, de abusos, de coisas assim, são ao mesmo tempo as pessoas que nos protegem. São, usando uma expressão, a mão que nos dá de comer. São as referências, não é? São as referências. E isto é muito difícil e até um dilema interno muito grande para uma criança pequenina, não é? Até para um adulto, quanto mais para uma criança pequenina. Lidar com isso. Lidar, por um lado, esta pessoa, seja pai, seja mãe, seja lá quem for, não interessa, agora não vamos objetivar. Este adulto trata-me mal, castiga-me, até causa-me dor, não apenas psicológica, mas dor física até, não é? E, por outro lado, é ele que me garante a sobrevida. E lidar com isto ao mesmo tempo é quase, nem é um síndrome de Estocolmo, ainda é mais complexo do que isso. E é muito difícil. Sem ter sequer a compreensão lúcida que nós podemos ter aqui ao conversar sobre o assunto, de dizer, mas é melhor isto ou é melhor aquilo. Portanto, ter uma visão externa, vá lá, das coisas. Quando estamos nós envolvidos nos assuntos, é muito difícil de repente pôr-nos assim num canto a observar o panorama. Ora, é o que acontece às crianças e, portanto, é sempre traumático. Só que a sociedade... A separação é sempre traumática. É sempre traumática, mas a sociedade, os patamares civilizacionais têm permitido isso e o nosso país pode gabar-se de uma evolução, ainda não é tudo perfeito, mas temos feito uma evolução muito grande, sobretudo nível, desde os anos 90 do século passado. Não há dúvida que a sociedade já consegue, de uma forma tão desapaixonada quanto possível, destrinçar o chamado superior interesse da criança. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi realizada nas Nações Unidas em 1989, no dia 20 de novembro, e Portugal foi um dos primeiros países a ratificar por todos os órgãos de soberania, Governo, Assembleia da República e Presidência da República, a Convenção. Também temos de relembrar que às vezes temos tendência um bocadinho para dizer mal de nós, não é? Relembrar que na altura em que se constituiu o Comitê das Nações Unidas, havia um representante de cada continente. A representante da Europa foi uma portuguesa, a jurista Marta Paz, foi designada porque Portugal era um dos países mais promissores em termos de ir fazer qualquer coisa pelos direitos da criança. Eu gosto de relembrar isto porque às vezes há um discurso um bocado que nós somos sempre horríveis, e tirando os êxitos do futebol, que o país é miserável.
Não é ideal, mas também não é, às vezes, tão mal como pintam. E esta área, de facto, se formos analisar, há imensas medidas possíveis depois, quando a Muitas. criança é retirada. Muitas. Portanto, as crianças podem continuar com as famílias e as famílias serem ajudadas. Exatamente. São as chamadas medidas em meio natural de vida, não é? E isso ainda é a maioria dos casos Sim. avaliados, a solução Com a é esta. supervisão das CPCJs e Exatamente. de outras entidades. E depois há as medidas de acolhimento ou em instituições, portanto, acolhimento residencial, ou em famílias de acolhimento. Do ponto de vista clínico, médico, avaliando a criança, o que é preferível para uma criança que tem de ser mesmo retirada da família biológica? É melhor ir para uma instituição ou para uma família de acolhimento? Depende um pouco Dos do casos. caso e depende também de uma coisa, que é que tipo de instituição. Uma das coisas que nós... também há várias, Há não é? várias. Sim. Uma das coisas que nós discutimos muito faz agora 22 anos, no grupo foi coordenado pelo juiz-conselheiro Armando Leandro sobre as boas práticas nas instituições, era exatamente a sua dimensão. Tende-se, ou insiste-se, ou deveriam ser instituições familiares. Se forem mais pequenas, isso é mais mais fácil. pequenas, de preferência, que fossem, como algumas já são, no quinto andar da rua não sei o quê, e sem placa de identificação cá em baixo, ou seja, uma casa como outra qualquer. Portanto, de tirar esse ónus de eu vivo ali e chegar todos os dias a casa, por exemplo, vindo da escola, no caso de algumas crianças que, e muito bem, devem continuar a sua frequência escolar, e de repente ver ali que o meu andar é o andar da instituição. Não, é a minha casa. E uma casa, qualquer casa, não pode ter centenas de pessoas, senão é uma casa um bocado estranha. E por isso as instituições que tiveram a sua história, não estou com isto a crucificá-las de forma alguma, mas aquelas instituições enormes de centenas de crianças Hoje em dia já tendem não... a não ser tão bem vistas. Depois há aqui outras nuances que também há que ter em linha de conta e que às vezes inquinam um pouco toda esta problemática, que é a questão financeira, que tem que Em que ser... sentido? Uma instituição recebe um per capita conforme o número de crianças que lá estão. Sim. Portanto, se tiverem 10 é uma coisa, se tiverem 100 é outra. Portanto, o que está a querer dizer é que quanto mais crianças entrarem, mais meios financeiros. Por um lado, obviamente que é razoável, se eu tiver que dar de comer a 10 crianças ou a 100 crianças, os gastos são diferentes, mas é uma questão que muitas vezes inquina, não estou a dizer sempre eu não gosto de generalizar porque seria sempre injusto para muita gente, mas às vezes inquina um pouco este debate e depois também que faz outra coisa, depois da evolução e até hipoteticamente da ida para uma autonomia e para uma saída ou para a adoção, por exemplo, e que vimos, né, quando fizemos essa revisão, algumas instituições com alguma resistência a, entre aspas, deixar sair as crianças. E isso é complicado. Portanto, há alguma pressão também às vezes. Alguma pressão para ficar. E num caso em que, por exemplo, o retorno à família, já nem falo sequer de questões até de ir para uma nova família, mas o próprio regresso à família, que é uma coisa que os juízes, obviamente, têm que ponderar. E é sempre uma coisa de risco. Eu nunca sei se uma pessoa que maltratou uma criança pode ter N argumentos, era alcoólico, não sei o quê, agora está impecável, tem-se portado impecavelmente, tem trabalho, etc. Sim, senhora. Mas nunca sei, como não sabemos em relação a sequer a nenhum de nós, não é? Se amanhã, se houver assim uma reviravolta na sua vida, não volta eventualmente ao mesmo, não é? Bom, por isso é que tem que ser processos que devem exigir um grande acompanhamento. Um não é? acompanhamento enorme, um grande estudo, mas aqui muitas vezes põe-se a questão, e às vezes as pessoas, acontece, enfim, com alguma frequência, casos que vêm nos jornais, uma criança que foi, imagina este título, devolvida à família e depois daí a um X tempo foi novamente maltratada. E a ideia que fica é quem esteve envolvido aí, fosse a CPCJ, o juiz, os serviços sociais, foram negligentes, agiram mal. Não é bem assim, porque realmente os comportamentos humanos são humanos. E às vezes imprevisíveis. Nós próprios, também dizemos nós, não devemos gritar com as crianças, e quantas vezes já gritamos com os nossos filhos? Vamos ser honestos.
gritámos no sentido de dizer, para com isso, não faças isso, bolas, estou sempre a repetir isso. Eu não acredito que um pai ou uma mãe nunca tenham, que sejam sempre tão tranquilos, que nunca tenham levantado a voz. Às vezes as coisas acontecem. Há um risco. Viver é um risco. Viver com pessoas é um risco, não só por nós, mas por essas pessoas também. O que tem de ser avaliado é se o grau de risco é suportável ou se o grau de risco é insuportável, com consequências que podem realmente, essas sim, ser trágicas e, nomeadamente, pôr em causa a vida, e aí até estendemos não apenas às crianças, mas às pessoas mais vulneráveis, como é o caso das mulheres e como é o caso das pessoas com deficiência e os idosos que estão na linha das vítimas da violência do poder. Porque quando falamos em maus tratos, quaisquer que eles sejam, sexuais, psicológicos, físicos, negligência, estamos a falar sempre de uma relação de poder. Alguém que é mais forte, não é preciso ser forte fisicamente, mas que tem uma relação de força, até de controlar o dinheiro e o outro não, pode ser uma relação desse tipo, que escraviza e maltrata porque tem essa relação no fundo, de falta de empatia, falta de solidariedade, falta de respeito. É preciso ensinar cada vez mais as gerações a serem solidárias e a verem no outro não um inimigo, mas um complemento. Na minha escola, quando eu digo que estou numa casa de acolhimento, eles acham que a gente é órfã. O acolhimento é tomar em conta de nós. Insistindo aqui nas marcas que estes processos podem deixar nas crianças que estão em situação de acolhimento, o impacto na saúde. Obviamente podem ficar marcas físicas, se a agressão física for violenta, e podem ficar marcas psicológicas, porque é difícil, mesmo quando as coisas se passam bem, e felizmente cada vez mais são os casos em que, por exemplo, uma criança é adotada por uma família que a ama, educa, protege, mas chega sempre uma altura, pode não ser durante a infância mais precoce ou até no início da adolescência, mas há uma altura em que, como é normal, uma criança que passou por isso interroga-se. E, sobretudo, uma questão que é difícil o próprio, às vezes, entender é: porquê que os meus pais biológicos me fizeram isto? Porque uma coisa por exemplo, imagine, houve um acidente, os pais morreram no acidente. Obviamente que há uma sensação de perda incrível. Todavia não há ideia, os meus pais abandonaram, não, tiveram o azar de ter um acidente e morreram. Isso processa-se mentalmente de outra forma. É diferente. Não é? Outra coisa é porque é que eles fizeram isto. Primeira resposta intuitivamente é porque com certeza eu era mau, eu tinha um defeito, eu não era suficientemente bom. A culpa, não é? A criança sente sempre culpada. Sente-se sempre ela que foi a culpada. Portanto, eu sou mau de origem. Eu fiz qualquer coisa e ainda por cima não se consegue lembrar o que é que eu fiz. E por mais que as outras pessoas venham dizer, não fizeste nada, estão-me a dizer isto porque são bonzinhos e querem passar uma mão pelo pelo, é difícil essa gestão e muitas vezes só surge passados uns anos mais tarde. Às vezes com comportamentos que os adultos ao redor nem sempre entendem também, não é? Exatamente. E outra coisa que acontece é que nós temos uma tendência a repetir a minuta que temos. Se disser, olha, eu preciso de uma certidão de não sei o quê, e o notário diz, olha, tem aqui a minuta, substitua os nomes pelo seu nome, o cartão de cidadão pelo seu cartão de cidadão, e a minuta, sei lá, para vender uma casa ou vender um carro, seja lá o que for, a minuta é esta. Quando eu tenho na gaveta uma minuta como ser pai, e a única minuta que eu tenho, ou se for essa, é o meu pai que, por exemplo, me maltratava, então nessa altura, eu quando for pai, apesar de como filho eu sentir é incrível o que o meu pai me fez, como quando eu for pai, eu não vou buscar a minuta à gaveta de filhos, vou buscar à gaveta de pais. E se tiver só lá uma minuta, ser pai é fazer isto, aquilo, aquilo outro, uma série de malfeitorias, eu vou fazer isso aos meus filhos. Vai replicar. Ou seja, isso explica porque é que os maus tratos muitas vezes se sucedem em cadeia. Porque é uma réplica, e daí a necessidade, as casas de acolhimento, as famílias de acolhimento, a sociedade em geral, os programas, os filmes, tudo, mostrarem que há muitas minutas de ser pai. Portanto, que eu vou buscar à gaveta minuta como ser pai,
e de repente vejo lá uma coleção completa. E se tiver tempo e digo, não, isto não quero, isto quero e tal, tenho muito mais hipóteses de quebrar o ciclo da violência, o ciclo do maltrato, o ciclo do abandono e de ser um pai diferente, minimamente eficiente. Estas marcas que ficam nestes processos também podem comprometer naturalmente a estabilidade emocional, não é? Sim. Como estamos a referir, mas também o desenvolvimento cognitivo das crianças. Em certos aspectos, sim. Está provado cientificamente, portanto, não é apenas uma percepção, como se diz, é a verdade científica que a privação, não apenas, antigamente pensava-se que era apenas alimentar, proteínas, disto, daquilo que levava a um cérebro com menos neurónios e menos interações entre os neurónios. Hoje sabe-se que não é, claro que isso é um dos fatores, mas não apenas, que o mal-estar psicológico, a violência psicológica, origina não apenas sofrimento psicológico, mas lesões cerebrais, ou pelo menos um não desenvolvimento cerebral tão interconectado que nos permite depois funcionar e raciocinar em diversas situações e até reagir perante situações de stress, portanto muito menos nas crianças que são maltratadas psicologicamente. Já nem falo sequer no cúmulo dos cúmulos, que é o abuso sexual. Essa é uma violência física, é uma violência psicológica, terror, e é uma violência da parte mais íntima do âmago da pessoa. É talvez a violência mais brutal que exista, porque se é muito mau dar uma bofetada ou puxar as orelhas, a violência sexual vai ao âmago da pessoa. É violentar até não haver mais nada para violentar, é despedaçar a pessoa. E daí a recuperação ser muito, muito, muito difícil. Eu comecei a lidar com isto nos anos 80, com uma grande pediatra, a doutora Maria José Lobo Fernandes, e grandes juízes, o juiz Labrinho Lúcio, o juiz Armando Leandro. Formámos um grupo, ainda no Hospital Santa Maria, que foi a primeira embrião de CPCJs do país. Dedicávamos um pouco a esta questão dos maus tratos, que começava, o síndrome da criança batida, era assim que se chamava, porque o que era mais evidente eram crianças batidas, e batidas de maneira. Depois começámos a perceber que também havia violência psicológica, e até, como se costuma dizer, nas melhores famílias, ou seja, sim, que até tinham requintes de malvadez para não deixar marcas e conseguir escapar entre os pingos da chuva. Fazíamos urgência de 6 em 6 dias, e quando chegava a vez da nossa equipa, nós tínhamos sempre 1 ou 2 casos de maus tratos para relatar. E os nossos colegas até brincavam connosco assim, bolas, vocês devem maltratá-los à entrada, porque nós fazemos as mesmas 24 horas e não vemos nada. E de repente nós caímos. Os nossos colegas é que não se estão a perceber do que está a passar. Então formámos um grupo pluridisciplinar e andámos, não só no hospital, mas depois por todos os hospitais do país, a fazer umas preleções, a dizer cuidado, porque há pequenos sinais, a sensibilizar, é? Para lá daqueles casos, enfim, gritantes, que havia uma série de pequenos sintomas. E depois formou-se esse grupo, que era o núcleo das crianças maltratadas, era assim que se chamava, nos anos 80, olha, 85, portanto faz agora 40 anos, está a ver? E depois começou-se a desenvolver cada vez mais. A riqueza foi, por um lado, as pessoas a perceberem-se, espera aí, tal e qual uma meningite ou uma amigdalite ou outra coisa qualquer, isto é uma situação médica pediátrica, mas como tem que ser resolvida por várias pessoas, temos que pôr aqui juízes, técnicos de serviço social, enfermeiros, enfim, toda a gente ao barulho, e não é uma coisa que apenas um médico possa prescrever um antibiótico e resolver a situação. Mas foram 40 anos, não é muito, é bastante tempo. Não é muito, e nestas coisas não é de facto muito, mas hoje em dia já se está mais alerta, a sociedade muito em geral, mais. não é? Há coisas, por exemplo, o bullying, como maltrato, às vezes familiar, às vezes escolar, às vezes de professores para alunos, enfim, mais uma vez, sempre relações de poder, o mais forte para o mais fraco, o do 7º ano para o do 2º ano, etc. A relação é sempre a mesma. Tem vindo a lume, às vezes com exageros, mas aquele bullying de perseguição a já se torna evidente, e a maioria das escolas já estão perfeitamente alertas para o assunto, sinalizam, portanto já estão atentos. E depois não terem medo de atuar e não encolher os ombros, não é nada comigo, eu só tenho que ensinar matemática ou português. Não, os professores, por exemplo, já estão atentos e dizem, eu vou lá, isto não é maneira de tratar o teu colega. E o mesmo em relação à violência doméstica e até aos abusos sexuais, não é? Exatamente, cada vez mais, e também para isso contribuem os filmes e séries que mostram uma série de casos de abusos sexuais e tudo que não passam incólumes.
Eu já estou há 2 anos na casa de acolhimento, já estou farta e queria estar com o meu pai. Não substitui o que a gente quer, estar na casa do pai, ou da mãe, ou de uma família amiga. Este podcast chama-se Vidas Invisíveis porque falamos destas crianças em quem se pensa pouco, normalmente, e são ainda muitas. Eu tenho vindo a citar o relatório CASA, que é o relatório que faz anualmente esta análise dos números. Os últimos dados oficiais são ainda relativos a 2023, Exato. mas indicam que nesse ano havia 6.183 crianças a viver em instituições e 263 em famílias de acolhimento. Portanto, isto relativamente às medidas de acolhimento. Muitas destas crianças acabam por ficar a vida toda, até à idade adulta, Sim. em instituições. Eu pergunto-lhe também, como médico, se concorda que em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países, não haja um limite temporal para as famílias biológicas recuperarem os filhos. Cada caso tem de ser estudado, porque se há famílias biológicas que passam por maus bocados financeiros, económicos ou até de estilos de vida, mas que depois recuperam. Noutros casos, infelizmente, não é possível porque as pessoas estão tão mergulhadas já no desespero, deixaram-se abandonar a si próprias, já não investem em si próprias, de onde a recuperação torna-se impossível. E daí haver realmente processos de adoção muito que devia emperrados, ser não é? Muito lentos. Deviam ser urgentes, porque o tempo das crianças não é o tempo dos adultos, né? E muito menos o tempo dos bens. Se alguém bater no meu carro, eu posso estar 20 anos a discutir com essa pessoa em tribunal se ela foi culpada ou não. Agora, quando falamos de pessoas, e pessoas de uma fase evolutiva da vida em que todos os dias se transformam, nós vemos que os nossos filhos, de facto, o tempo é mais do que precioso. E todo o processo de adoção é um processo muito lento, não só burocraticamente, como também uma coisa que não me parece totalmente correta, que devia ser mais leve, é exigir-se aos candidatos, digamos, à adoção ou a serem pais, quase a perfeição absoluta, que é impossível porque ninguém, nem nós, pais biológicos, somos perfeitos. Portanto, é uma exigência, quanto a mim, exagerada. E uma burocracia tão prolongada. Obviamente que não é chegar e andar. Ninguém quer isso. Acho que isso fica bem claro, não é? Depois, obviamente que as adoções fazem-se muito no sentido dos bebés mais pequenos, das crianças mais pequenas, não é? E isso faz com que os mais velhos, designadamente os adolescentes, vão ficando. Eu escrevi há um tempo um livro chamado O Diário do André, que é o diário de um rapaz de 14 anos que está numa instituição. O André, no fundo, são múltiplos Andrés e Andreias que eu encontrei nessas visitas que tínhamos de fazer no seio dessa comissão, tínhamos de fazer às instituições. Tentei que fosse um exemplo, porque é um rapaz que frequenta a escola, tenta seguir em frente, tem um bom senso enorme, é apoiado por uma instituição que tem realmente pulso e que faz as coisas bem feitas, tem boas práticas e que faz uma coisa, não corta com o passado. O André lembra-se de amigos que tinha quando vivia num bairro problemático e que até eram uns grandes malandros que iam jogar snooker a um café e não pagavam e se fosse preciso, se o dono se zangasse, eles partiam aquilo. Portanto, eram delinquentes, mas que ao mesmo tempo eram quem o protegia, quem lhes dava um abraço, quem dizia: "Ó miúdo, queres vir jogar a bola connosco?" Há sempre momentos em que até, enfim, esses, entre aspas, malandros, são carinhosos e protegem. E se de repente nós fizermos uma coisa que é a vida para trás, era um horror, podia ser terrível, mas se faz um corte e de repente daqui para a frente é que é a perfeição, porque somos nós que cuidamos de ti, estamos a querer criar uma cisão grande. As memórias é para manter. Para quê? Para poder metabolizá-las. Aquele que deixava jogar futebol e até te punha a marcar o penalti, ok, aí era um tipo impecável, mas depois também, quando partia o bar do outro porque não queria pagar o snooker, se calhar, o que é que tu achas disso? Colocar estes dilemas. Ora, o que acontece muitas vezes com os adolescentes é que depois há um medo da adolescência enorme. Aliás, é uma coisa curiosa, porque se disser, eu tenho um filho adolescente, que há muita gente que diz, coitado, com um filho adolescente, ai meu Deus, o que é que te aconteceu? Quem vai adotar ainda pior, é logo não é? um adolescente, parece que é assim um ET que veio de outro planeta qualquer. E, portanto, quem vai adotar tem receio. Tem esses receios. Tem um receio. E eles ficam, ora, o que é preciso? É que as instituições, sabendo isso,
programem já com eles, porque eles já têm uma palavra a dizer sobre a sua vida, programem como é que se vão passar os anos subsequentes e a sua saída para uma vida autónoma. E com princípios, sobretudo, com princípios de respeito, de humanismo, de empatia em relação aos outros, para que aquilo que lhes aconteceu, o tal passado, não seja necessariamente futuro. Eu ainda tenho aqui uma questão relativamente, precisamente à adoção. Casos em que as crianças foram rejeitadas. Pois, isso é uma coisa que... E algumas já aconteceu serem rejeitadas mais do que uma vez. Como é que se ultrapassa essa rejeição? Eu podia estar aqui a falar horas, nós temos sobre o assunto, mas seria sempre, dissesse eu o que dissesse, nunca seria o que realmente uma pessoa nessa situação sente, que é a rejeição múltipla. É, no fundo, estar a dizer constantemente: tu não prestas, tu és mau, tu não serves para nada. E se há uma coisa que nós precisamos é ter um mínimo de identidade, de autoestima, de amor próprio, que nos faça pensar o seguinte: existem 8 mil milhões de pessoas no mundo. Eu sou um no meio dessa multidão. Todavia, o mundo não seria igual sem mim. Não estou a dizer que eu faço a diferença, que o mundo é ótimo por causa de mim, mas também não posso pensar que o mundo é horroroso por causa de mim. Eu faço diferença. E no momento em que uma criança é rejeitada dessa forma, cruel, má, vil, sente-se completamente zero. E eu digo-lhe uma coisa: se o abandono de uma criança é crime, o abandono de uma criança adotada ou não adotada deve ser crime. Porque se uma criança que é adotada, quando há uma adoção plena, passa a ser filho, tem exatamente as mesmas prerrogativas que qualquer filho, até em coisas práticas e corriqueiras como heranças e isto e aquilo e aquilo outro. Os deveres são exatamente iguais aos que temos para com um filho biológico. Então, assim como se abandonarmos um filho biológico estamos a cometer um crime, abandonar um filho adotado é, para mim, um crime. Ou pelo menos devia ser alvo de uma censura social e até jurídica intensa. Porque as pessoas não podem andar aqui a brincar, se nem com animais de companhia isso já é admissível, nem com um cão, nem com um gato isso é admissível. Quer dizer, como a criança, não é agora vou comprar ali um peluche para brincar, estou farto do peluche, vou arrumá-lo na gaveta. Isto é aviltante, não apenas para a criança em causa, que fica completamente despedaçada, como para a humanidade. Uma pessoa que faz isso é, no fundo, ter um desprezo pela humanidade completamente horroroso e eu acho que intolerante. Eu com isso fico em pele de galinha. E penso que quem está a ouvir também nota isso. Isto só prova que estes processos exigem muito acompanhamento, não é? As instituições têm que prestar muita atenção à criança, às famílias que se disponibilizam a adotar ou até a outras soluções. E mesmo na reta final da nossa conversa, eu queria perguntar-lhe sobre o sistema que nós temos em Portugal. Existem várias possibilidades de acolhimento e de ajuda às crianças que estão em risco e que estão a viver ou em acolhimento residencial ou em famílias de acolhimento. Há o apadrinhamento civil, que também vai merecer um dos episódios do Vidas Invisíveis, a adoção. O nosso sistema, na sua avaliação, é um sistema equilibrado? Está nesta altura a ser avaliado? O que é que, em sua opinião, era importante mudar? Eu acho que as coisas têm a sua evolução e olhar para a história e saber como é que chegámos aqui é sempre importante para saber se poderíamos ter ou não dado mais passos e se aqueles que demos foram todos certos ou foram... É evidente que num processo desta natureza que envolve pessoas, é sempre muito difícil que tudo saia linear, não é? Nós não somos robôs, androides, e por isso, de vez em quando, há decisões que se tomam até com a melhor das intenções e que depois, na prática, porque lidamos com pessoas, não se vêm a revelar totalmente boas. Todavia, eu acho que tem havido um esforço, e eu isso creio que é um esforço de todos os governos, porque eu acho que o problema é tão crítico que ultrapassa a parte política, digamos, de discussão política, porque estamos a falar das pessoas, dos seres humanos. Tem havido passos muito positivos. Tem de haver várias soluções, não apenas conforme a criança,
mas também conforme as pessoas que estão disponíveis. Por exemplo, para ser uma família de acolhimento, poderem passar a ser uma família de adoção. E às vezes o acolhimento estende-se no tempo, e sobretudo quando são crianças mais pequeninas, criam-se laços afetivos grandes. Porque as pessoas, felizmente, afeiçoam-se, ainda bem, é isso que se pretende, não é? Dão mimo, dão carinho, acompanham, vêm crescer e de repente desaparece. E as crianças também se E as crianças também. Também ganham referência. Criam a referência que lhes faltou. Claro. Porque no fundo, no nosso triângulo pai, mãe, filho, os polos pai e mãe são puzzles de pessoas que entram e que desempenham esse papel pater e mater, digamos, de crescimento e de regressão. E de repente estar a substituir constantemente estas peças não é muito bom. Mas é uma solução boa, na sua opinião, o ser família de acolhimento? Como alternativa às instituições. As instituições têm realmente que ter um limite de pessoas, de crianças. Não pode haver instituições com dezenas e dezenas de crianças. Isso justificava-se antigamente com os chamados orfanatos, e que desempenharam um papel, com certeza, há 100 anos, há 200 anos. Sim. Era um papel fulcral, não é? No tempo do Charles Dickens, mas, quer dizer, evoluímos e sabemos que as necessidades das crianças hoje não são exatamente essas, ou são mais do que simplesmente dar um abrigo, comida e ensinar meia dúzia de coisas. É preciso também que as instituições cada vez mais, e eu acho que elas vão fazendo isso, proporcionem às crianças uma vida normal. Sai da casa, vai à escola, vem da escola, tem os seus amigos, no fundo, como qualquer outra criança. Enquanto se trabalha com a família, quando digo a família não é apenas o pai e a mãe, há a família alargada também, que nós temos de pensar. Acho que às vezes há pouco investimento na família alargada, nos avós, nos tios, que podem ser também um bom suporte. E até depois uma interconexão. Ou seja, imagina uma criança que está numa instituição, numa família de acolhimento, é bom que a família alargada, que não fez nada de mal, digamos, que possa estar em contacto e passar a fazer parte da vida da criança. Não pode ficar retida, digamos, exclusivamente na instituição e com as pessoas da instituição. Tem que ser uma coisa mais alargada. E realmente, muitas vezes há motivos circunstanciais. Uma pessoa pode estar presa por um delito, enfim, não é preciso ser um crime de sangue, não é? Eu, durante 3 anos, fiz voluntariado na prisão de Tires, porque eles não tinham médico e eu ia lá ver as crianças. Sim. Que realmente a obra da Casa das Mães é estupenda. A esmagadora maioria das mulheres, até eram estrangeiras, estavam muitas em prisão preventiva, mas o crime que alegadamente teriam cometido, e outras, sim, já estavam em prisão efetiva, era quase sempre o mesmo. Era em ser mulas de tráfico de droga. E digo-lhe uma coisa, naqueles 3 anos, em que fui lá todas as semanas, em que vi os bebés até aos 3 anos de idade, porque chegava aos 3 anos de idade, aos 4 iam-se embora e de repente deixavam de ver as mães, não é? Que ainda é outra coisa, é outra questão, sim. É outro abandono aí favorecido pelo Estado, mas tinha uma creche, um jardim de infância espetacular, e aquelas mães eram, posso dizer, 99,9% mães exemplares. Estavam ali como mães, com um carinho enorme dos seus bebés e preocupadas, e a achar piada quando eu mostrava que o bebê fazia isto ou aquilo ou aquilo outro, riam-se e um enlevo enorme. Portanto, nós às vezes temos que ser mais humildes a julgar os outros e mais exigentes em relação àqueles que podem fazer alguma coisa por isso. O pediatra Mário Cordeiro, fundador e presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, com uma vida dedicada à defesa da saúde e dos direitos das crianças. Eu sou Ângela Roque e no próximo episódio vamos contar a história de uma família amiga no âmbito do projeto Amigos para a Vida, promovido pela Associação Candeia. Sou Suade, tenho 20 anos, estou a tirar a licenciatura em Educação Básica, vivo atualmente com a minha família amiga. Eu sou a Liliana, somos família amiga, a Suade faz parte agora da nossa família, portanto, além dos amigos para a vida, somos uma família para a vida. Para mim, o acolhimento é uma certa família, vem e acolhe-nos como se fôssemos da família. Acolhimento para mim é conforto. E fazem-nos sentir felizes para nos esquecermos a parte de que já estivemos numa instituição. Eu gostava de ter um dia uma família.